Aí começou, beleza? Mais pra trás aqui. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vou aqui gravar mais um vídeo e é esse mesmo canal, Histórias e Poesias Gustavo Henrique. Acho que agora só tá como Gustavo Henrique. E bom, eu gravei 2 vídeos. Um foi bem antigo, foi lá em 2020 mais ou menos. Foi lá para comecinho de 2020, tava até com o cabelo comprido, dei uma cortada. Eu tô gravando esse vídeo em 2024, olha que coisa, 4 anos depois. Terminei a faculdade de História que eu tava fazendo. Não liguei muito pra minha voz não, porque a minha voz ainda tá meio rouca. Então vai ser assim mesmo. Resolvi gravar já porque, bom, eu tava enrolando demais, né? 4 anos sem gravar, se sair numa enrolação eu não sei mais o que é. Então eu já queria dar um start já de volta. E de 2020 pra cá mudou bastante coisa no meu pensamento, mudou bastante coisa na maneira na qual eu vejo o mundo, na maneira na qual eu vejo a mim mesmo, na maneira na qual eu vejo o divino. E eu sou uma outra pessoa, né? Aconteceram muitas coisas. Então eu venho nessa noite aqui, já são umas... Acho que já vai dar umas 11 horas já, daqui a pouco eu vou dormir, que amanhã eu vou trampar. Mas eu resolvi gravar esse vídeo em especial. Eu vou postar no YouTube amanhã. E primeiramente eu quero falar de 2 coisas. A primeira coisa é sobre o canal mesmo. A proposta inicial desse canal era fazer vídeos sobre história, né? História do mundo, história das civilizações que existiram, né? História dos países. E sabe que eu ainda tenho essa pretensão, eu pretendo sim fazer conteúdo de história, né? Assim como os grandes aí que tá aí no YouTube, né? Thiago Fraga, o Marcelo de Andrade, o polêmico Felipe Neto, né? Apesar que o Thiago Fraga também é polêmico pra caramba. Mas eu vou gravar meus vídeos também porque eu também quero entrar nessa linha. Eu quero também fazer a minha parte nessa história que está acontecendo. Então, essas são minhas intenções. Eu ainda vou fazer vídeo de história. E... Perdão aí a tosse, tá? Tô gripado. E eu não vou desistir. Uma coisa importante que eu aprendi nesse tempo pra cá é que a história, ela não tem como você estudar, trabalhar, analisar a história de maneira laica, né? De maneira neutra, totalmente científica. Não tem como você fazer isso porque o cara, por mais científico, por mais neutro, entre aspas, que ele se diga ser, ele vai ter um ponto, ele vai ter um local de crítica, um local de uma base de princípios que não é neutra. Ele vai estar analisando aquilo ali de alguma maneira. Por exemplo, um historiador que tem uma linha mais marxista, né? Ele vai analisar a história da Idade Média. Você pega aí um Eric Hobsbawm da vida, que seguia essa linha marxista, né? Tantos outros. Ele não vai analisar a história da Idade Média sob o ponto da Igreja Católica, das questões e contradições que existiram na Igreja Católica, na questão moral e tudo mais. Não, ele vai analisar o seguinte: como é que funciona a estrutura da sociedade, a estrutura as relações, né, da luta de classes que existia nesse período. Porque o marxista, ele analisa a história, ele não analisa de uma maneira neutra, ele analisa de uma maneira crítica, partindo do ponto de valores e princípios dos quais ele acredita. Só para deixar bem claro, eu não sou marxista, porque eu percebi, né, bem cedo que essa ideologia não vai para muito lugar, ela é uma coisa perversa. Eu vou explicar isso com mais detalhe em vídeos seguintes, tá? Porque eu vou ser bem direto nesse vídeo aqui, eu quero falar de um assunto mais específico. E eu não quero fazer com que meus vídeos fiquem muito longos.
Eu vou deixar no máximo aí, pessoal, 20 minutos. Coisa que eu ainda vou ver, né? Talvez eu deixe 20 minutos, 10 minutos, para o meu celular que está gravando aqui aguentar os vídeos e também para não ficar muito longo para vocês me vendo aqui falar. Então, eu vou fazer os meus vídeos de histórias seguindo a filosofia que eu sigo, seguindo a base de valores que eu sigo, que eu acredito ser certa, porque eu não sou relativista, né? Eu tenho uma base de princípios, uma base moral que eu acredito. E vou fazer com que meus vídeos de história sigam isso. Vou fazer com que meus trabalhos de história sigam essa linha, né? Assim como os outros historiadores também o fazem. Então, eu vou continuar trabalhando desse jeito. Deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu ver se dá pra empurrar um pouquinho aqui pra trás pra eu não ficar aqui com as pernas mostrando. Além dos meus vídeos de história, eu andei pensando também que eu queria compartilhar com vocês um pouco da visão de mundo que esse rapaz aqui que vos fala de... Esse rapaz feio aqui que vos fala de... com 23 anos nas costas já tem, né? Que eu entendo do mundo, que eu entendo das coisas, né? E também porque eu gostaria de falar com o pessoal que... O jovem, principalmente, que tá na depressão, sabe? Que não sai de casa, que tá na tristeza, não tem muitos amigos, tá ligado? Em parte eu até me identifico com eles, né? Em boa parte eu me identifico com eles. Então eu gostaria de falar também para esse público, deixar uma mensagem para esse público, né? Porque se eu fosse realmente professor de história, era isso que eu ia querer fazer como professor. Não apenas dar minha aula de história, mas compartilhar também essa visão de mundo, compartilhar essa visão das coisas. Porque o professor ele não está lá só para ensinar uma matéria. Ele é uma pessoa, ele é um ser humano que está ali para compartilhar a visão de mundo dele, os valores que ele acredita com o aluno. E o aluno aprende isso, né? Eu aprendi isso com professores que me ensinaram, aprendi isso com exemplos da minha vida. Falando em exemplos, né? Esse daqui é o segundo tema que eu vou querer falar no vídeo de hoje. Acho que eu vou deixar assim, 20 minutos eu vou fazer o vídeo, 10 minutos eu vou falar de um tema e nos outros 10 eu vou falar de outro, né? Hoje eu gostaria de homenagear, mandar minhas condolências, né, lá no céu, para uma pessoa muito querida, para o povo brasileiro e para mim também, que eu sempre vi como um exemplo, que é Silvio Santos. Bom, de um tempo para cá em 2020 eu comecei a vender doce como um trabalho autônomo. Eu ainda vendo doce, né? Dei até um nome para minha empresa, é Aurora Doces. Vai marcar aí, vai virar empresa também, tá? Pode apostar. E eu peguei a inspiração do Silvio Santos. Tem um vídeo dele que mostrava umas entrevistas antigas dele, que ele dava uns conselhos, sabe? Que ele falava lá que o bem vence sempre o mal, né? Por mais fraco que você seja, né? Forte ou fraco, o bem sempre vence o mal. E mesmo que tudo acabasse no pó, ainda existiria significado por causa disso. O bem vence sempre o mal. Eu peguei muito disso dele, eu peguei também os conselhos que ele falava de empreender, que para não ficar bitolado em querer ser o melhor de todos, né? Olha eu gravando esse vídeo aqui, cara. Eu tô nessa pose ridícula aqui, com as pernocas aqui aparecendo pra vocês. Tô de meia aqui. Tô gravando vídeo no celular. Mas eu tô fazendo, tá ligado? Eu tenho uma ideia no meu coração e eu vou passar ela pra frente, que é mostrar um pouco da visão de mundo que eu tenho. Querer compartilhar isso com vocês, porque eu sinto que eu sou um grande comunicador também. Não como o Silvio Santos, mas eu me inspirei muito nele. Eu
assim como o povo brasileiro no geral, a gente vai sentir falta dele, né? Mesmo para aqueles que já não viram mais Silvio Santos, eu também não estava vendo muito Silvio Santos porque, sei lá, né? Com a internet eu passei mais tempo no YouTube do que vendo TV. Mas ainda assim, dava uma saudade, né? Ele marcou a vida da gente com os programas dele, marcou a vida da gente com o programa do Silvio Santos lá, o Roda Roda Jequiti, quem não lembra, né? E ele foi um homem que cativou o povo brasileiro, ele foi um homem que demonstrou ter um grande carisma, demonstrou ter uma força de vontade, né? Porque ele empreendeu do zero, começou camelô, vendendo lá na rua da Lapa, lá no Rio de Janeiro, né? E desde então, ele foi tocando o barco para frente. E uma coisa que eu acho incrível, porque ele não esperou ninguém vir contratar ele não esperou cair alguma coisa do céu para ele começar. Ele começou e foi. Ele foi lá. Assim como em 2020, eu tava procurando emprego. Graças a Deus hoje eu tô empregado e tudo. Mas na época eu tava procurando emprego, não tava achando. E aí eu decidi fazer o seguinte, quer saber, mano? Dane-se, eu mesmo vou fazer alguma coisa. E eu sinto esse mesmo espírito desde então, com a Vida de Doce, com a condução desse canal, né? Se Deus quiser, vai dar muito sucesso, vou tocar ele pra frente. Com a condução de outros empreendimentos meu, que eu vou falar futuramente aí no canal. E é isso, sabe? Acho que isso é uma coisa na vida de todo homem mesmo também, que é aquele velho ditado, né? O não a gente já tem, a gente toca pra frente. E o Silvio Santos fez isso. Ele tocou as coisas pra frente até crescer lá no SBT, né? Até trabalhar lá e tudo, acabar virando o chefe de lá. E ele foi do zero. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem está assistindo esse vídeo é que não desista. Sei lá, eu falo essa mensagem aqui para você que tá passando pela depressão, tá sofrendo com os problemas do mundo moderno, né? A solidão, o mau uso da internet, né? Você tá aí preso em algum vício, tá sem esperança. Eu dei essa mensagem que o Silvio Santos passou para mim no vídeo que eu assisti, quando eu tava começando a tocar a Vida de Doce, que é: o bem vence sempre o mal. E não haveria motivo para viver nesse mundo se o mal vencesse o bem. Não. No fim, o bem vai sempre vencer o mal. Sempre. Não importa em que situação você esteja. Não importa em que buraco você esteja nessa vida aqui. Porque a vida é difícil mesmo, tá? A vida não é fácil, a vida é dura. Então deixa a mensagem de que o bem vai sempre vencer o mal. Sempre. Sempre. Então, é isso, sabe? É essa mensagem que eu vi muito no Silvio Santos e que me ajudou muito, sabe? E ainda me ajuda. Então eu vou falar que eu vou sentir muita falta dele, sabe? Ele foi uma inspiração pra mim e eu acho que se ele estivesse olhando lá do céu pra mim, ele ia querer que eu tivesse o carisma dele e continuasse, né? Continuasse com as coisas, né? Eu acho que isso também me fez querer voltar com o canal e tudo. Trazer esse canal de volta. Porque eu tenho um sonho, sabe? Assim como vocês também têm. Nós temos o sonho de tocar a vida pra frente, de consertar as coisas, de fazer o melhor pelas nossas famílias. E uma coisa que eu tava pensando aqui comigo mesmo nesse domingo. No Brasil de hoje, com os problemas que a gente tem, né? Tantos problemas sociais, né? Problemas econômicos. Mas acho que mais importante do que isso, principalmente, é um problema moral. Um problema de
de esperança. Que o Brasil, nós somos o país do carnaval, do samba, do futebol, da alegria, né? Mas por trás de toda essa farra, de toda essa alegria, tem um sentimento de vazio. Só você olhar, cara, o que a juventude hoje quer? Quer fazer grande coisa na vida? Quer, quer montar uma empresa? Quer, sei lá, cuidar de uma família? Não, não é isso que a gente vê, cara. Eu vejo um monte de jovem indo pro baile funk e querendo tomar umas, né? Usando umas coisinhas que eu não posso falar. E eu vejo todo um cenário de niilismo, um cenário de hedonismo, sabe? Viveu hoje porque o amanhã não tá garantido. É assim que essa galera pensa, tá ligado? A cultura do funk e da ostentação é isso. Ela é advinda desse materialismo, desse hedonismo aí. Então, com esse gancho aí da morte do Silvio Santos, me deu espaço para pensar e refletir sobre essas coisas. E que a gente tem que querer algo além, sabe? A gente tem que querer buscar coisas maiores do que nós mesmos. No que for possível pra gente, né? A gente tem que olhar pra nossa realidade, ter uma ideia de que as coisas são difíceis e que o mundo não é um morango, não é um lugar cor-de-rosa, né? Não é só a gente sonhar que a gente vai criar asas e sair por aí voando, alegre e vai dar tudo certo. Não, a vida é difícil e certos empreendimentos não vão dar certo mesmo. Vai ter dificuldade, vai ter cruz para carregar. É assim. Mas só por isso a gente não vai desistir, só por isso a gente não vai deixar a esperança de lado. Só por isso a gente não vai deixar de acreditar. Né? Silvio Santos, nas empreitadas dele, eu tenho certeza que quando ele. Em todas as empreitadas que ele foi ter, né? Desde a época de Camelô, o Baú da Felicidade, né? Ele teve um trabalho também que ele trabalhava num rádio que era numa barca, mais ou menos numa. Me falta a memória aqui. Era numa balsa, sabe? Numa balsa, isso, uma balsa. Eu tenho certeza que em cada momento ele estava acreditando ali no que fazia. Eu tô acreditando aqui que eu vou dar um jeito de retomar meu canal, voltar a fazer meus vídeos e que eu vou avançar a partir disso. Eu avancei com a venda de doce, que Deus vai me abençoar e vai ser comigo, né? A gente vai tomar um barco pra frente. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Bom, tenho mais 2 minutos de vídeo aí, daqui a pouco vai acabar. Então essa é a mensagem que eu tenho no geral. Eu vou trazer esse canal de volta. Acho que eu vou mudar o nome. Vou ver se eu mudo o nome do canal e tudo. E eu fico feliz, sabe, em retornar. Eu mando essa homenagem, né, a Silvio Santos. Foi um grande brasileiro, um grande homem, um grande empreendedor. E principalmente, né, um cara que tem um carisma, que tinha uma alegria, sabe? E às vezes falta isso no Brasil de hoje, né? Quando a gente vê toda a degeneração, toda a tristeza, todo decaimento, que eu vou explicar em vídeos futuros, tá? Junto com minhas aulas de história. A gente sente saudade daquele sorriso, né? Daquele oi, né? Aquele ânimo. A gente precisa de pessoas assim, sabe? A gente só sente falta delas no momento que perde, né? Então, o recado que eu deixo é esse. Silvio Santos, fica com Deus. Obrigado por inspirar esse jovem aqui. Obrigado por me inspirar a tocar as coisas pra frente. E onde você estiver, saiba que tem muita gente aqui que vai continuar amando você nessa vida. Obrigado aí por ter sido um exemplo. Um exemplo pra mim, um exemplo pra tantos outros brasileirinhos, né? No geral, essa mensagem que eu deixo, já estamos no domingo, né? Dia do Nosso Senhor. E é isso, desejo uma boa semana aí pra todos vocês. E vamos continuar lutando, né? Pra cima. Fechou? Boa noite.